Muito bem, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da conquista espanhola do México. Para nós entendermos esse episódio, que se deu a partir de 1518, concluindo-se sua fase mais dramática, que foi a destruição do Império Azteca, ao final da década de 1520, nós precisamos recuar um pouco no tempo e falar brevemente a respeito da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo era um navegador genovês, então ele era italiano de origem. Ele estudou sozinho matemática, astronomia, cartografia, e ele estava convencido de uma ideia que era predominante entre os meios científicos da Idade Média, de que a Terra era redonda. Então, isso aí era dito desde a antiguidade por Aristóteles, Santo Tomás de Aquino também diz isso, os principais pensadores da Idade Média concordavam que a Terra era redonda. Mas o Cristóvão Colombo ele imaginava que os mares, o oceano, eram uma massa contínua de água. Quer dizer, se um navio saísse da Europa, ele poderia percorrer essa extensão contínua de água e chegar ao Oriente. Então, imbuído dessa ideia, Cristóvão Colombo ele começou a buscar alguém que financiasse o seu plano de encontrar um caminho para o Oriente, um caminho para as Índias, por meio desse oceano, quer dizer, saindo a oeste da Europa. Nós sabemos que Portugal já estava buscando esse caminho para o Oriente, mas por uma outra via. Portugal estava tentando circundar a África. E eles efetivamente vão conseguir fazer isso e chegar até Calicut com um Vasco da Gama. Mas Colombo ele vai buscar um outro caminho, ele vai buscar o caminho pelo oeste. Ele acha, pelos seus estudos, que o Oriente, as Índias, elas não estão muito longe da Europa, se um navio partir para o oeste. Então a gente sabe que se ele tivesse o conhecimento da distância real entre a Europa e o Oriente, ele provavelmente teria desistido do seu empreendimento. Mas ele imaginava que essa distância não fosse muito grande. Então ele saiu por aí, ele saiu pela Europa procurando alguém que financiasse o seu empreendimento. Primeiro ele se dirigiu a Portugal, mas Portugal já estava empenhado em encontrar este caminho pela África, contornando a África, e os reis de Portugal também acharam as exigências que Cristóvão Colombo fez para empreender essa sua expedição extremamente onerosas, extremamente pesadas. Então acharam que ele estava exigindo muitos navios e vamos dizer assim, muitas participações nos lucros dessa expedição. Então os reis de Portugal acabaram não dando bola para o Cristóvão Colombo. Ele se dirigiu então a Isabel de Castela, rainha espanhola. Isabel de Castela e seu marido Fernando de Aragão. E eles se interessaram realmente pelo empreendimento de Cristóvão Colombo e o dotaram de 3 caravelas, né, La Pinta, La Niña e La Santa Maria, que efetivamente chegaram à América em 1492. Então Cristóvão Colombo ele vai chegar na América nas atuais Bahamas. Então ele aporta em uma dessas ilhas e depois ele faz mais outras 3 viagens para a América. Essa descoberta do Cristóvão Colombo da América ela vai gerar um conflito de interesses entre Portugal e a Espanha. Então, os espanhóis eles vão chamar em seu auxílio o arbitramento do Papa, que naquela época era um espanhol, Alexandre VI, Rodrigo Borgia. E o Rodrigo Borgia vai redigir uma bula chamada Inter Cetera, que significa entre outras coisas, em latim. Né? E nessa bula, o Rodrigo Borgia, Papa Alexandre VI, vai traçar uma linha divisória num meridiano que corta
que corta o Oceano Atlântico, passando pela ilha de Cabo Verde, que é uma ilha que fica na costa oeste da África. Então, de acordo com essa bula, todos os territórios que fossem descobertos a oeste desse meridiano, a 100 léguas oeste deste meridiano, pertenceriam à Espanha. E todos que fossem descobertos a leste deste meridiano pertenceriam a Portugal. É claro, nós podemos pensar, mas com que direito o Papa, com que direito a Igreja emitia, né, um regulamento desse tipo? A resposta é que até o final da Idade Média, a Igreja Católica ela funcionava como uma espécie de supergoverno moral da Europa cristã. Então, antes do surgimento do protestantismo, que vai rachar a cristandade no meio, a Igreja Católica exercia esse poder vamos dizer assim, de juiz das disputas entre os reis da Europa. Isso era muito comum na Idade Média até o começo da Idade Moderna. Os portugueses eles não vão gostar desse regramento feito e proposto pelo Papa Alexandre VI. Então eles vão se queixar da bula Intercetera e o regramento ele vai ter que ser refeito. Quer dizer, o acordo entre Portugal e Espanha ele vai ser refeito a partir do Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade da Espanha, né? Esse tratado foi firmado em 1494 e, segundo esse tratado, um outro meridiano traçado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde delimitava o espaço que pertenceria a Portugal e o espaço que pertenceria à Espanha, se fosse descoberto. Aquilo que fosse descoberto a oeste daquele meridiano. Então, para explicar melhor isso, o meridiano ele foi traçado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, tudo que estivesse a leste desse meridiano pertenceria a Portugal. Tudo que estivesse a oeste desse meridiano pertenceria à Espanha. Então, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Muito bem. O evento mais marcante na conquista espanhola da América foram tanto a conquista do México quanto a conquista do Peru, quando os espanhóis destruíram, respectivamente, o Império Azteca e o Império Inca. A conquista do México ela foi efetuada sob o comando de um sujeito chamado Hernán Cortés. Hernán Cortés, um espanhol, ele partiu em 1518 da ilha de Cuba com uma expedição de apenas 600 homens. Hernán Cortés era um sujeito extremamente habilidoso, extremamente ambicioso, extremamente corajoso, né? Então foi uma grande aventura que ele fez, partindo de Cuba, rumo ao México para explorar aqueles territórios e ver se encontraria grandes riquezas. Então, quando ele aporta no México, ele chega até o território de Yucatán. Chegando em Yucatán, Hernán Cortés ele vai mandar colocar fogo nos barcos que os trouxeram até esse ponto, né? Então, vocês conseguem ver como era o caráter extremamente aventureiro do Hernán Cortés. Por que ele mandou colocar fogo nos barcos? Para que ninguém pensasse em virar as costas e ir embora. Então, quer dizer, nós vamos enfrentar o que tiver pela frente ou morrer tentando. Esse foi o propósito dele. Então, ao aportar na região de Yucatán, Cortés vai fundar o município de Veracruz, que existe ainda hoje no México, né? Uma cidade mexicana importante, a de Veracruz. E ao chegar ali, Cortés vai estabelecer contato com os indígenas. Com alguns ele vai ter conflitos e com outros ele vai ser bem recebido. Ele vai conseguir fazer aliança com uma tribo chamada os Totonacas. Essa tribo vai ajudá-lo a chegar até a cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Ele também vai conseguir aliança com uma cidade chamada Tlaxcala.
Essa cidade era especialmente importante e especialmente inimiga dos astecas pelo seguinte fato: os astecas exigiam periodicamente que esta cidade mandasse homens, mulheres e crianças para servirem aos sacrifícios humanos que eram feitos nos templos da cidade de Tenochtitlan e que eram bastante numerosos. Então, vocês conseguem perceber que boa parte dos índios que viviam ali sob o domínio ou sob a ameaça do domínio asteca, eles tinham um desejo tremendo de se livrar desse perigo que era ter os seus filhos, os seus parentes levados até Tenochtitlan para serem sacrificados nos altares dos templos, né? Então o Cortés vai encontrar boa acolhida entre essas tribos. E ele também vai ser ajudado por uma mulher de origem maia, que depois teve o seu nome hispanizado, que vai ser a Dona Marina. Dona Marina ela é extremamente hábil, porque ela falava tanto a língua dos maias quanto a língua dos astecas. Então ela vai servir de intérprete, ela vai servir de mediadora também para os espanhóis conseguirem chegar na cidade na capital dos astecas, em Tenochtitlan. Naquele tempo reinava naquela cidade o monarca, o soberano chamado Montezuma II, que foi o antepenúltimo dos reis astecas. E quando os espanhóis solicitaram uma audiência com esse rei, eles já estavam sabendo, por via das outras tribos com as quais tiveram contato, que o reino dos astecas era extremamente rico em metais preciosos. Quando então o Hernán Cortés vai pedir uma audiência com Montezuma, vai acontecer um fato curioso. Segundo a religião dos astecas, exatamente no momento em que chegam os espanhóis, estava prevista a chegada de um deus que tinha, segundo a mitologia asteca, ido embora do México para o Oriente e que, numa determinada data, ele voltaria e passaria a viver entre os mortais novamente. E esse deus, de acordo com a mitologia, ele era extremamente semelhante a alguns dos espanhóis que estavam na expedição. E como os espanhóis eles tinham uma fisionomia bastante diferente daquela dos astecas, e eles nunca tinham visto nada parecido, pessoas vestidas com armaduras de metal, pessoas andando a cavalo. Os espanhóis eles chegaram a cavalo, então os mexicanos não conheciam o cavalo, eles acharam tudo aquilo ali extremamente sobrenatural. Então eles imaginaram que, na verdade, era um deus que estava voltando do Oriente para estabelecer sua morada ali entre eles. Hernán Cortés vai se aproveitar dessa situação, né? E ele vai se apoderar da pessoa do Montezuma, do rei, né, o imperador asteca, como refém. Agora, Hernán Cortés, quando ele está lá na cidade de Tenochtitlan, ele tem um pequeno problema, que chega até a costa do México um outro comandante espanhol chamado Pánfilo de Narváez. E esse comandante espanhol havia sido enviado pelo governador espanhol de Cuba para ir atrás do Cortés. Por quê? Porque Cortés, quando sai de Cuba, ele havia rompido com o governador espanhol. Ele era um aventureiro e um homem de gênio difícil. Então esse comandante Narváez, ele vai tentar reprimir Hernán Cortés. Então Cortés sai da cidade e deixa alguns dos seus soldados ali sob o comando de outro capitão, enquanto ele vai dar combate contra Narváez. Este outro capitão, que fica com alguns soldados espanhóis em Tenochtitlan, ele vai entrar em conflito com a população da cidade por ocasião de um festival religioso, né? Um festival religioso dos astecas que estava sendo realizado ali. Então esse comandante espanhol e sua tropa, eles vão atacar sacerdotes e outros membros ali do ritual dos astecas.
Nesse evento, os espanhóis eles vão levar a pior. Então eles vão ser derrotados pelos habitantes da cidade que vão se voltar contra eles. Montezuma II, que era o imperador, ele vai tentar intervir a favor dos espanhóis, o que vai gerar a revolta da população local. Então a população local vai apedrejar o seu próprio rei, né? O Montezuma vai morrer apedrejado pelos seus próprios súditos. Cortés, nesse interim, né, nesse meio tempo, ele consegue derrotar aqueles outros espanhóis que tinham sido enviados sob comando de Narváez. E uma parte desse exército derrotado aceita se reunir a ele. Então, o que ele faz? Ele reúne os despojos daqueles dos seus comandados que tinham fugido da cidade, incorpora a eles aquela parte do exército de Narváez que havia sido derrotado, que concordou em segui-lo, e vai organizar uma nova expedição contra a cidade, né, de Tenochtitlan. E aí ele, Cortés, vai com a ajuda dos totonacas e dos habitantes de Tlaxcala, ele vai construir uma série de barcos, de embarcações, nas quais ele vai colocar, inclusive, alguns canhões. Nós devemos nos lembrar que a cidade de Tenochtitlan ela era como Veneza, era uma cidade cortada por canais. Então, era possível você chegar lá por meio de embarcações que iam dentro do rio e dentro dos canais. Então, o que faz Cortés? Ele entra com as embarcações na cidade e bombardeia com canhões. Além de bombardear com canhões, ele faz ataques de cavalaria e ataques com armas de fogo. Os arcabuzes, né, que eram aquelas espingardas grandonas que os espanhóis usavam, eles colocavam os índios mexicanos, astecas, numa situação assim de pavor extremo, porque eles nunca tinham visto nada parecido, e eles achavam que aquilo ali era como uma varinha mágica, né, que cuspia fogo e que produzia morte em abundância. Com maior razão ainda, eles pensaram isso dos canhões. Eles achavam que era um castigo dos céus, era um castigo dos deuses. Então, o ataque espanhol ele deixou a população da cidade assim, totalmente desbaratada. E Cortés ele vai arrasar a cidade de Tenochtitlan, vai destruir tudo e, no lugar, ele vai construir o que é hoje a cidade do México, né? Então, onde era o grande templo dos astecas, existe hoje uma igreja na cidade do México, que foi construída no lugar. Então, esse foi o desfecho da história. Depois de Montezuma, ainda veio um outro rei asteca, que morre logo em seguida, e depois um outro, que também é morto. Com o fim da dinastia dos astecas, a civilização deles acaba sendo absorvida e dominada pelos espanhóis. Como eu disse a respeito dos incas, né, no último vídeo, eu falei que as tribos dominadas pelos incas não moveram uma palha sequer para impedir os espanhóis de derrotarem seus mestres. Com maior razão ainda, as outras tribos que viviam ao redor dos astecas, eles viram a chegada dos espanhóis, pelo menos num primeiro momento, como uma libertação, né? Porque vocês sabem, como eu disse já várias vezes, que os astecas praticavam muitos sacrifícios humanos e eles traziam índios das tribos limítrofes ali para esses sacrifícios. Então a chegada dos espanhóis ela é vista em grande medida como uma libertação. Uma última palavra a respeito do começo da dominação espanhola no México. Quando os espanhóis começam a construir um novo reino, que vai ser a colônia da Nova Espanha, no México e no Peru, quando os espanhóis começam a construir este novo reino, as ideias que os reis espanhóis possuíam para o novo reino eram ideias bastante promissoras. Então, por exemplo, a rainha Isabel de Castela,
ela propunha que os índios fossem respeitados e que os espanhóis, quando chegassem, eles se miscigenassem com os índios. Então, os espanhóis eles deveriam, de acordo com os planos originais da colonização espanhola, tanto da monarquia quanto da Igreja Católica, os espanhóis deveriam se mesclar com os índios, deveriam aprender o que tivessem para aprender com a civilização deles e deveriam levar aquilo que eles tivessem para levar de sua cultura europeia para os indígenas. Então era uma ideia originária de troca cultural que seria de proveito para todos. Não foi isso que prevaleceu no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo prevaleceu o interesse dos colonos. Os colonos que vinham da Europa para habitar o novo território conquistado eram em grande medida pessoas que queriam ter um ganho financeiro fácil e rápido. E para ter esse ganho financeiro fácil e rápido, eles achavam necessário, ou melhor, eles tinham como visão a ideia de que eles deveriam escravizar os índios, deveriam explorar ao máximo o trabalho dos índios. Então, esses colonos espanhóis que foram ocupar o Novo Mundo, eles não estavam muito interessados em fazer intercâmbio cultural, eles queriam se valer do trabalho pesado dos índios e amealhar o máximo de riqueza possível. Então, o interesse que vai prevalecer no longo prazo vai ser o interesse desses colonos. Por quê? Porque a coroa espanhola e a Igreja Católica elas não vão ter força estando a coroa espanhola estando tão longe e tendo que administrar um território tão grande que vai desde onde hoje é a Califórnia até o sul do Chile, a coroa espanhola ela não conseguia fazer valer o seu projeto em um território tão grande que ficava tão longe. Vocês devem se lembrar que naquela época não havia telefone, não havia internet, não havia telégrafo, não havia nada. Então, para uma ordem chegar da Espanha, até o oeste da América demorava muito, muito tempo. E entre esse meio tempo, e com uma série de tribos indígenas que eram hostis também aos espanhóis, acabou prevalecendo o quê? Acabou prevalecendo uma forma de governo local baseado naqueles que conseguissem reunir mais força. Então quem consegue reunir mais força são quem? São os colonos. E os colonos que vão montar um sistema de exploração colonial que é extremamente pesado para cima dos índios. Mas isso nós vamos ver num próximo vídeo. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até o próximo.